Pastor Douglas já esteve aqui numa conferência da juventude. Obrigado, irmão Ulisses. Foi o Enraizados, pastor Edgar? Enraizados, né? Ele falou que o pastor Edgar não mudou nada. Que coisa, né? O pessoal já conhece a dica, todo culto é uma agulhadazinha. Poder acender um pouquinho as luzes do salão, por favor. Gente, que bênção vocês estarem aqui, né? Eu sei que vai ser mais uma noite assim, da gente crescer muito. E fica à vontade, você está em casa, meu amigo. Tá? Deus te abençoe, você se apresente, conta toda a história, que o pessoal vai ficar inspirado. Amém. Meus queridos, muito boa noite. Graça e paz da parte do nosso Deus, amém? É uma alegria enorme estar novamente nesta igreja muito especial, muito acolhedora, missionária. Então eu quero motivar a você a se autoaplaudir. Dá uma salva de palmas para a Vila, porque essa igreja é top demais. Vocês são fantásticos. Eu quero agradecer o acolhimento, a recepção. Pastor Lucas, muito obrigado pela honra do convite. E eu quero dizer para você que atualmente eu estou numa transição ministerial. Durante quase 7 anos pastoreei a juventude da PIB de Niterói e agora nós estamos indo para Portugal. Eu e a minha querida esposa Edmara. Ela está em São Fidélis. São Fidélis é a melhor cidade do mundo. Nós vamos para Portugal, nós vamos para Lisboa, mas nada se compara a São Fidélis. Olha, onde eu vou, eu sempre conheço alguém que tem algum familiar. Se não é de São Fidélis, conhece alguém que é de São Fidélis. Deixa eu fazer o teste aqui na Vila. Alguém conhece São Fidélis? Olha aí, já pode abaixar. Olha aí. Minha cidade é internacional, gente. Onde eu vou, eu vejo gente de São Fidélis. Eu e Edmara somos casados há quase 12 anos, vamos completar em dezembro. E estava falando ali no podcast com o pessoal que a nossa mudança de São Fidélis para o Seminário do Sul veio num caminhão. Nível de pobreza do seminarista, que foi seminarista um dia, agora é pastor, que vos fala, era tão grande que veio num caminhão de mariola. Aqui é bananada, né? Traduzindo, então veio num caminhão de bananada. Mas de lá para cá, ela tem insistido em permanecer nesse matrimônio. Nós somos muito felizes e vamos para essa missão. Nós vamos estar em Portugal, eu no primeiro momento por estudo, também por conta do ensino teológico no Seminário de Lisboa, e depois também vou me envolver com a igreja de Queluz para trabalhar na pastoral de universitários ali também em Lisboa. Eu sei que essa igreja já tem um olhar, já tem Portugal no seu horizonte, já tem esse cenário. Deixa eu dizer algo, Deus está fazendo algo novo na Europa, que já começou por Portugal, e os irmãos que estão investindo, que estão orando, que estão apoiando, estão diretamente participando daquilo que Deus está fazendo na Europa. Louvado, exaltado, engrandecido e adorado seja o nome do nosso Deus pelo seu envolvimento. Abra sua Bíblia no texto de Atos, capítulo 16. Eu farei a leitura na nova versão transformadora, chamada NVT. Atos 16, do 6 ao 15. E depois da nossa leitura, Atos 16, e depois da nossa leitura, farei uma apresentação do contexto histórico e já leremos alguns versículos para fazer a aplicação para o nosso coração. Eu estou muito à vontade, o pastor Lucas pediu, na verdade, que eu estivesse à vontade, e vocês têm um acolhimento tão interessante, tão abençoador, que a gente fica, embora nervoso, muito à vontade, como se estivéssemos em casa. Atos 16, o versículo 6 diz assim na NVT: em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu. Diz o texto, o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus, o quê? Não permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Verso 9 diz:
Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Versículo 11 diz: embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia, e no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana. E ali permanecemos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, e comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração, e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Lídia foi batizada junto com sua família, e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitamos. Pai, no nome de Jesus, aplica a tua maravilhosa palavra no nosso coração, para que ela possa reverberar durante a nossa semana. Onde quer que estejamos, que a tua palavra possa nortear as nossas ações, as nossas atitudes. Não permita que percamos, ó Deus, a sensibilidade de ouvir a tua voz e de obedecer imediatamente aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Esta é a nossa oração e juntos a fazemos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. É aproximadamente o ano 50, lá do primeiro século. Paulo já não está mais com seu primeiro companheiro de viagem missionária, o Barnabé. A primeira viagem missionária que Paulo faz é com Barnabé. Barnabé, na verdade, é uma pessoa que dá o suporte para Paulo. Barnabé é aquele amigo que faz o meio de campo, é aquele cara que tem um network muito legal e que apresenta Paulo diante dos seus amigos e irmãos apóstolos. Se você lê em Atos, você vai perceber claramente que num dado momento Paulo quer tentar uma conversa, um diálogo com os seus amigos e futuro colegas de ministério, os apóstolos. E eles, obviamente, falam: olha, nós não queremos conversa com Paulo. A história é que este homem está, de fato, com uma carta de liberação para perseguir as pessoas. Quem faz esse meio de campo e apresenta Paulo aos seus amigos e irmãos de ministério é Barnabé. Mas aconteceu alguma coisa. Paulo e Barnabé se desentenderam por conta de João Marcos. Olha, se você quer João Marcos, Paulo, de uma certa, com muita firmeza e com uma paciência muito curta, fala: olha, se você, Barnabé, de fato quer levar João Marcos para a nossa segunda viagem missionária, é melhor você ir com ele, porque eu não suporto Barnabé. E o grego vai deixar isso muito claro, que eles tiveram uma briga muito séria. E aí então Paulo vai para um lado, Barnabé vai para o outro. Paulo precisa de uma dupla, e a nova dupla de Paulo agora é o Silas, Silvano. E agora eles estão na segunda viagem missionária. Capítulo 16 deixa muito claro para nós que eles estão tentando entrar em algumas regiões. Lemos alguns nomes difíceis aqui. O primeiro nome que nós lemos dá a ideia da região da Frígia. E Paulo e Barnabé, então, eles estão com uma boa estratégia, com um bom planejamento, e eles, então, começam a pensar: olha, vamos para a região da Frígia, vamos para a região da Galácia, e vamos também para a região da Mísia. Então eles começam a estruturar, mas é interessante notar que o Espírito Santo impediu. O texto não traz uma outra palavra, não há um outro termo. Você pode olhar no grego, você pode vasculhar, você pode pesquisar. De fato, está lá claramente: o Espírito Santo impediu que Paulo e Silas entrassem primeiro nessas regiões.
E aí, o que eles vão fazer? Olha, se a gente não conseguiu entrar nesse lugar, vamos fazer uma estratégia, vamos mudar, não é assim que nós fazemos? Olha, se não deu certo aqui, vamos replanejar, vamos encontrar uma nova rota. Agora uma nova região que nós precisamos tentar. E de novo, o texto está claro, o Espírito de Jesus os impediu. A primeira lição que eu quero aplicar à sua vida e ao seu coração é que não existe coisa melhor que ter os nossos planos impedidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso ouvir um amém muito forte? Porque quando a gente fala de frustração, dos nossos planos, dos nossos ideais, daquilo que construímos, nós temos muita dificuldade, porque o nosso olhar, ele está pautado no bem-estar da nossa vida, no bem-estar da nossa família, do nosso ciclo de familiares, e nós, então, planejamos estrategicamente algumas coisas, e que eu posso dizer para você que em muitas ocasiões são coisas boas, não são coisas ruins, são bons planos. Presta atenção, nós estamos falando de uma tentativa de entrada em lugares para propagar o evangelho. Mas ainda assim, 2 impedimentos. Não vai entrar. O Espírito fala, de novo, não vai entrar. E na mentalidade hebraica, o número 2 significa confirmação, 2 e 3. Você lembra quando Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o quê? Ali eu estarei. Para ter uma certeza com relação aos fatos, é necessário quantas testemunhas? Pelo menos 2 testemunhas. Então está claro para Paulo, que é hebreu, que é judeu, olha Paulo, não adianta, está confirmado que você não vai para esse lugar. Vale muito a pena valorizar e descansar depois que os nossos bons planos são frustrados. Paulo então pega o seu travesseiro, ele fala, olha, eu acho que está na hora de descansar, e diz o texto que Paulo vai dormir, vai descansar. E nesse momento do descanso de Paulo, naquele sono profundo, naquele REM, inclusive, a minha esposa, depois de uma série de reclamações sobre o meu profundo sono e ronco, eu decidi fazer a polissonografia do sono. É uma loucura, eles colocam um monte de fios em você, você tem que dormir numa clínica, e depois o resultado, o meu não foi muito agradável, fico 32 segundos sem mandar oxigênio para o cérebro, dá aquela parada, a apneia do sono. Orem por mim, por favor. 32 anos com 32 segundos desacordado, pelo menos. Eu estar aqui é um grande milagre, tá? E aí, por conta... E quando eu volto, eu não sei você, esposa, que sabe que o seu esposo ronca, às vezes faz aquele negocinho... Não é assim? Você que ronca, às vezes acorda com o seu próprio ronco. Você está rindo de mim, está rindo da minha hipoapneia, mas se você for fazer a polissonografia do sono, primeiro a sua esposa vai agradecer. Não apenas fazer a polissonografia do sono, mas também procurar aí caminhos para facilitar. Pois bem, o meu sono chamado REM, o nosso sono, que é aquele sono profundo, de qualidade, que revigora, está muito baixo. Mas parece que esse sono do Paulo, ele estava legal, porque Paulo consegue descansar e é tão profundo que ele consegue ter uma visão. O que eu quero fazer a leitura aqui de um sonho. E o sonho de Paulo, aparece alguém, a esposa do pastor está sorrindo, eu acho que diz respeito ao ronco do pastor também, fecha parênteses. Mas, olha, tem uma máscara chamada CPAP, depois eu converso com a irmã, eu posso te indicar, eu só não posso prescrever porque eu não sou médico, né? Mas é interessante observar que Paulo agora passa a ter uma visão. E na visão, há um homem que diz, passa a Macedônia e ajude-nos. Olha, eu quero dizer que não basta apenas você aceitar as frustrações dos seus bons planos e sonhos. É necessário, segunda coisa, ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Às vezes nós temos os nossos sonhos frustrados, mas a segunda etapa a gente não tem sensibilidade para ouvir aquilo que Deus deseja falar e nos direcionar.
ficou claro para Paulo que ele deveria agora mudar a sua rota. Ele reúne o time, a equipe, e fala, olha, há um outro lugar para a gente ir. Agora a gente não vai pensar mais na Ásia, agora a gente vai mudar o cursor. Nós vamos mudar a direção. Deus está nos direcionando para a Europa. Macedônia fica na Europa. E é interessante observar que essa sensibilidade de Paulo faz com que ele possa, então, ouvir claramente a voz de Deus. E às vezes nós não temos essa sensibilidade, nós perdemos a sensibilidade por conta de várias distrações no nosso dia a dia. Não há nada melhor que ter os planos frustrados e logo em seguida ouvir um próximo passo de Deus a partir da sensibilidade espiritual que nós só construímos, não é em séries, não é em atividades eclesiásticas, é diante de Deus, permitindo que Ele possa trabalhar no nosso coração. Segundo tópico que eu gostaria de apresentar para você é que nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E o que tem tirado a sua sensibilidade de ouvir de forma clara, audivelmente perfeita, a voz de Deus. Mas o texto continua dizendo, logo no versículo 10, o que nós identificamos é que Paulo vai juntamente, agora é como se o Lucas, que é o autor dessa obra, estivesse dizendo, imediatamente pegamos as nossas coisas, fomos para o porto de Troade para embarcar para esse novo lugar. Às vezes eu e você até aceitamos as frustrações dos nossos planos. Às vezes nós temos sensibilidade para ouvir a voz de Deus, mas o terceiro passo nos falta, que é o passo de obedecer a essa voz que foi falada ao nosso coração imediatamente. Deixa eu dizer para você, pare de postergar aquilo que Deus está insistindo em lhe falar. Uma decisão que você já deveria ter tomado. E agora, certamente, se você ainda não tomou, Deus está falando novamente com você. É tempo de obedecer imediatamente. Nós não estamos falando acerca do amanhã, não estamos falando acerca do mês de julho, não estamos falando para deixar aquele compromisso que você faz na virada do ano, do dia 31 para o dia 1º de janeiro. Estamos falando que é sobre obediência imediata. Paulo, Silas e também, provavelmente, Lucas, eu não sei se tem outras pessoas da equipe, eles não ficam, olha, que tal a gente descansar, que tal a gente replanejar. Está claro, se Deus disse e Deus fala audivelmente no nosso coração, claramente ao nosso coração, é momento de obedecer. Eu passei por essa experiência quando estava na PIB de Niterói, em agosto de 2024, reunido com meu time de liderança do Ministério de Jovens, num acampamento da nossa igreja, acampamento de liderança. Eu disse para eles o seguinte, olha gente, depois desse momento de café a sós com Deus, vamos cada um pegar a sua Bíblia, e nós vamos então procurar um cantinho desse acampamento, para a gente ouvir a voz de Deus. Eu não sabia, mas ali tinha uma pegadinha santa, altamente espiritual, que o Espírito tinha preparado para mim. Eu pego então a minha Bíblia, sentado na grama, começo a ler o texto daquele dia, da devocional, e o texto era a transição do reinado de Davi para o Salomão. E Deus falou claramente ao meu coração, entrega o ministério, você não vai dar continuidade àquilo que você sonhou e se envolveu. Você é a pessoa como Davi, você pode juntar as coisas, pode juntar os materiais, você pode fazer até a maquete, mas vai vir uma outra pessoa que vai dar continuidade. Aquilo que você acreditou, trabalhou, se esforçou, não vai ser você que vai ver claramente essas coisas. Você plantou, mas uma outra pessoa vai regar. Eu chorei como criança, eu falei, Deus, eu não acredito. Eu sofri, eu ganhei vários cabelos brancos, ganhei quilos, né? Melhor ganhar cabelo branco que não ter cabelo, né? Pegou, né? Eu falei, Deus, eu queria... Desculpa, tá? Perdão. Brinquei errado, perdão. Mas eu falei, Deus, eu queria ver todas as coisas que o Senhor ia fazer.
o Senhor vai fazer. O que eu vou fazer? Ele entrega o ministério. E depois Deus, paulatinamente, foi falando: Douglas, agora o próximo passo é você tentar o doutorado sanduíche. Aí tentei o doutorado sanduíche, depois de uma série de questões com relação ao processo seletivo, fui selecionado. Mas antes disso, tinha algo muito interessante. Quando Deus falou, faz o doutorado sanduíche, eu tinha pensado em Boston. E aí eu mandei um e-mail para um professor da Universidade de Boston, com quem eu tenho afinidade de pesquisa, não conheço pessoalmente, mandei um e-mail, disse qual era a minha pesquisa, ele aceitou: Douglas, vai ser uma alegria, coisa e tal, pode vir, e isso é muito comum no meio acadêmico, e não tem nenhuma dificuldade, a gente vai ver aqui, até porque o fomento da minha pesquisa seria via o governo brasileiro, no caso vai ser. Eu falei: olha, eu acho que eu vou para Boston. Só que a gente tinha marcado já uma viagem para Portugal. Eu e minha esposa somos do interior. Eu falei: gente, para que viajar 12 horas de avião para uma conferência? A gente falou com o pastor Pascoal, então não tem problema de ser transmitido. A gente falou: pastor Pascoal, a gente não estava muito afim de ir, de participar. Mas o homem tinha pedido um negócio em outubro do outro ano, ou seja, não dava para a gente chegar na boca ali da ocasião e desistir. O que acontece? Nós vamos para Portugal, fevereiro do ano passado. Chega lá, há uma situação com relação aos horários, o horário de almoço fica muito apressado, a minha esposa, magrinha, linda demais, fala assim: meu amor, tem 2 bananas, eu como uma, você come outra. Eu falei: pelo amor de Deus, meu amor, uma banana não me sustenta nem daqui meia hora. Eu preciso encontrar um lugar, comer comida sustância mesmo. Aí o que ela faz? Meu amor, então procura um lugar por aí. Eu saio, encontro 3 jovens, um pastor português, um pastor que estava lá plantando igreja e um jovem universitário. Aí eu falo: olha, eu não conheço nada aqui, eu posso acompanhar vocês? Pode, vamos ali. Aí bate num lugar, está fechado, bate no outro, beleza, está liberado. A gente senta, almoça, e depois um jovem vira para mim e fala assim: olha, se Deus te enviar para Portugal, não hesite em vir. Falei: que é isso, rapaz? Eu sou professor do Seminário do Sul, eu sou baptista. Que revelação é essa? Não tem problema. Eu falei: Deus, eu preciso de outros sinais. Pastor Michel Peragini pregando na conferência sobre o avivamento que vai acontecer na Europa por intermédio de Portugal. A minha esposa, Santa Edmara, vira para mim e fala: amor, você está sentindo que em algum momento a gente vai participar desse negócio? Eu falei: que é isso? Não me fale isso, estou com medo. Também estou sentindo. Eu só não sei como. Acaba a conferência, vamos para Braga, norte de Portugal. Apresentam para nós a igreja de Braga. Sai uma senhora assim de um lugar deslocado, chega até nós: de onde vocês são? Sejam muito bem-vindos, uma alegria. Ela olha para mim e fala assim: da próxima vez que vier, venha para ficar. Falei: minha irmã, não tem aqui dentro, obviamente, não vou ser grosso, né, senhores? Eu não tenho dinheiro nem para vir, quanto mais para vir e ficar. Depois, ali mesmo, conversei com o pastor e falei: olha, eu acho que Deus está apontando uma nova direção. Mas eu olhei para dentro do meu coração e falei: eu já fiz entregas, eu já tomei decisões radicais, eu queria me apoiar nessas decisões, mas eram decisões que ficaram lá em 2013, ou seja, saí de São Fidélis, do meu conforto, para estudar no seminário, para morar no lugar quase do tamanho o dobro daquele aquário com a minha esposa, mais um banheiro. A gente já passou dificuldade, a gente já dividiu o prato de comida. Deus, eu já fiz entregas, me deixa ficar aqui no conforto de Niterói, da PIB de Niterói. E Deus disse: agora é o momento de fazer uma outra entrega. É necessário coragem para obedecer. Não faz muito tempo, sentamos e evidenciamos para o pastor Pascoal os sinais dados por Deus. Ele disse: eu não posso lutar contra Deus. E começou ali mesmo a planejar com a gente o que poderia ser a nossa ação em Portugal. De lá para cá, além de lecionar, a gente vai se envolver também com universitários, e eu peço, inclusive, as orações dos irmãos para que participem conosco por intermédio das orações desse projeto. A gente não pode ficar com experiências de 2015, elas são boas, são necessárias para a gente olhar no retrovisor e falar: como eu fui abençoado por Deus quando tomei a decisão de obedecê-lo imediatamente. Paulo poderia olhar para o cenário e falar: na primeira viagem missionária eu abri mão disso, daquilo, eu fiz tantas coisas. Ele poderia olhar para as suas experiências e falar: olha, minha conversão ou a compreensão do Messias foi uma virada de chave tão significativa que eu não preciso tomar uma decisão radical, sair desse lugar e ir para um outro lugar. Mas Paulo tomou essa decisão.
Tudo isso diz respeito à disponibilidade de um homem, de uma equipe no reino de Deus. Primeiro, aceite a bondade de Deus para com você, frustrando os seus bons planos. Tenha sensibilidade em ouvir a voz de Deus, porque Ele vai dar um outro direcionamento. E o pastor Pascoal usa uma metáfora muito interessante, que andar com Deus, ouvir a sua voz e ter ali o desvelar e o revelar de Deus sobre as nossas vidas, sobre os sonhos e planos dele para conosco, é como dirigir numa estrada sem nenhuma iluminação a não ser o seu farol, alto e baixo. Você vai vendo 50 metros à frente, você vê 100 metros se for farol alto, mas você vai dando passo a passo, step by step, você vai encontrando a revelação de Deus para a sua vida. Eu quero caminhar para o desfecho. E quero dizer para você que às vezes você tem pensado na sua vida, como é que eu vou receber algo da parte de Deus? Como é que eu vou participar de um projeto? Como é a realidade aqui dessa igreja? Como é que eu vou ser alguém usado por Deus nessa expansão da propagação do Evangelho por intermédio de células, que é uma estratégia, uma ferramenta incrível? Porque às vezes você pode estar pensando na performance, ou seja, eu preciso fazer antes, isso acontece muito com a gente, né, pastor? Eu preciso estudar antes, não, eu preciso ter o currículo tal, não, eu preciso fazer teologia, eu preciso, porque você está com a cabeça do mundo business. Você está com a cabeça comercial, onde as pessoas só são selecionadas para tal função, não pela disponibilidade, mas pela eficiência, pela performance. E nós então pegamos esse modelo da sociedade e implementamos no reino de Deus. Mas eu quero apresentar para vocês, ligeiramente, 4 exemplos do Antigo Testamento que evidenciam claramente que quando Deus olha para nós, Ele não está preocupado com a performance. Ele olha em busca da disponibilidade. Então, se você tem um coração disponível, esteja preparado no nome de Jesus para ver grandes coisas sendo realizadas por intermédio da sua vida e da sua casa. Primeiro exemplo, Moisés. Era necessário na cultura egípcia e diante do Império Egípcio, que se tivesse uma boa oratória para convencer o faraó de uma mudança de planos. Inclusive, temos materialidade, ou seja, peças arqueológicas que evidenciam outros reis tendo dificuldade diante de um faraó, por conta da fala. Mas nós não estamos falando de performance, estamos falando de disponibilidade. Moisés não tem performance, Moisés não tem oratória, e no hebraico tudo indica que Moisés era de fato gago. Como um gago vai defender uma tese diante de um grande imperador, a saber, o faraó? Mas Deus usa pessoas não pela performance, Deus usa pessoas pela disponibilidade. Quando nós olhamos para a vida de Gideão, às vezes eu e você nos sentimos como Gideão. Juízes 6, versículo 5, Gideão, ao ser chamado por Deus, ele como se dissesse para Deus: eu acho que o Senhor errou, mirou em alguém e acertou em mim, porque eu sou o menor da casa de meu pai. E Deus diz: Gideão, é com você que eu quero fazer coisas extraordinárias. Ei, eu já me senti o menor da casa do meu pai, me senti impossibilitado de fazer coisas no reino de Deus. Você talvez se sinta alguém que não tem muito valor dentro da sua casa, mas Deus não está procurando performance, Deus olha disponibilidade. Terceiro exemplo, quando nós olhamos para a vida de Ruth e vemos o seu passado, ser moabita significava, para um israelita do mundo antigo, você ser alguém que trabalha com feitiçaria. Mas como é que Ruth vai ser alguém tão influente e que inclusive vai participar da genealogia de Jesus, sendo uma mulher com um passado tão complicado?
Às vezes você olha para o seu passado e pensa, olha, como é que Deus vai usar a minha vida? Dá uma olhada no meu passado. Se as pessoas de fato souberem o que eu fiz no passado, dificilmente elas vão acreditar em mim. Quando Ruth diz para Noemi, teu povo é meu povo e teu Deus será meu Deus também, ela vira a chave, vira as costas para a divindade, para as divindades moabitas e se conecta com a divindade de Israel, com Javé. E a partir desse momento, todo o seu passado, ele é ressignificado e ela se torna uma pessoa muito influente na genealogia, inclusive do nosso Messias. Não é sobre performance, é sobre disponibilidade. Por último, Davi. Samuel chega na casa do pai de Davi. Ei, Jessé, como é que está a turma? Está todo mundo aqui? Vamos fazer. Está todo mundo certinho? Fez a chamada? Sim, agora vamos lá. É esse? Não, não é esse, não é esse, não é esse. Acabou. Aí Deus sussurra no coração de Samuel o quê? Samuel, eu não vejo como os homens veem. Os homens veem a aparência. Eu enxergo o quê? Eu não vejo a performance. Eu vejo a disponibilidade. Tem mais alguém? Olha, tem sim, é um menino, ele é pequenininho, ele está mal cheiroso, esses aqui estão muito bem preparados, mas tem um menino mal cheiroso que está lá no campo, traz o menino, e é esse menino que se torna o maior rei da história de Israel. Não é sobre performance, é sobre disponibilidade. No Novo Testamento, Jesus, numa oração, olha para os céus e diz, Pai, eu te dou graças porque escondeste, Mateus 11, 25, as coisas dos sábios, dos instruídos, e as revelaste aos pequeninos, aos pescadores, aos pecadores, que aqui estão na caminhada do discipulado. Pedro tinha performance para ser um plantador de uma igreja pujante? Não. Mateus, ex-cobrador de imposto, ou de impostos, tinha? Não. Tantos outros apóstolos, porque não é sobre performance, é sobre disponibilidade. Agora eu quero, de fato, concluir com Lídia. Quando eu olho para o texto bíblico, porque eu também não sou uma pessoa de performance. Os irmãos não imaginam o medo que tem no meu coração de enfrentar um novo desafio, sobretudo num país que eu não conheço. Mas eu fico emocionado porque eu olho e vejo na história dessas pessoas, porque performance me falta. Mas Deus tem enxergado um pouquinho de disponibilidade no meu coração e queria que enxergasse também no seu. Paulo chega em Filipos, e quando ele chega em Filipos, diz o texto, no sábado não tinha sinagoga, então no sábado, na ausência de uma sinagoga, nós vamos para o rio. E ali no rio ele começa a conversar com algumas mulheres. E uma mulher, diz o texto, que abriu o coração para Jesus. Primeiro passo é abrir o coração para Jesus. Depois que ela abre o coração para Jesus, diz o texto, ela insistiu muito. Preste atenção. Ela falou uma vez, ei, meus amigos, vamos fazer uma célula lá em casa? Aí os caras, vamos marcar, o carioca, né? Vamos marcar. Ela fala a segunda, ei, meus amigos, meu coração está muito feliz, hein? Que tal a gente fazer uma célula lá em casa? Eu prometo o lanche. Poxa, se o anfitrião vai prometer o lanche, não vai ter nem aquele... Mas os caras ainda assim, vamos marcar, quem sabe, daqui a alguns dias. Diz o texto que depois dela insistir muito, eles decidiram ir. Uma comerciante, vendedora de um tecido de púrpura, foi usada para a glória de Deus.
E deixa eu te falar um negócio. A primeira igreja da Europa nasce a partir da vida de Lídia. Lídia não é alguém formado em teologia. Lídia não é alguém que fez vários cursos. Lídia é alguém com o coração disponível que fala: Deus, eu quero começar um grande projeto a partir da minha casa. E é essa igreja de Filipos que recebe uma carta de Paulo 10 anos aproximadamente depois, Paulo dizendo no capítulo 1, versículo 4, 5, eu dou graças a Deus, porque vocês sempre cooperaram comigo. Essa igreja que 10 anos depois fomenta o ministério de Paulo, nasceu na casa de uma vendedora de tecido. Eu acho que dá para compreender a seriedade daquilo que nós encontramos no texto bíblico, que às vezes nós estamos postergando coisas que Deus já nos pediu. E não é sobre performance, sobre disponibilidade. E nessa noite, olha, eu vim para Itaguaí crendo, tanto lá em Piranema, quanto aqui. Vim crendo que Deus revelaria a vontade dEle a alguns corações que estão relutando para abrir, às vezes, a sua porta. A porta do seu lar, partilhar o seu sofá. Preste atenção, seu sofá de fato vai ser gasto. Posso te falar um negócio? Às vezes, aquele negocinho bonitinho que você colocou lá na estante, alguém vai passar, vai esbarrar e vai quebrar. Eu não estou mentindo para você. O apelo que eu vou fazer aqui, eu já estou te avisando o que vai acontecer na sua casa. Às vezes eles vão demorar a ir embora. Quem tem célula aqui sabe. Meu Deus, amanhã tem que estar tantas horas no centro. E essa turma daqui, Jeová, leva eles. Às vezes vai cair o refrigerante que um esbarrou no outro, vai jogar naquele seu tapete caríssimo que você comprou na Shopee, eu sei disso. Mas deixa eu te falar um negócio, não deixe de viver coisas extraordinárias a partir de uma insistência. Ei, vamos para a minha casa. A lógica é outra, em vez a gente daqui insistir para você abrir as portas da sua casa para receber uma célula, eu quero lhe desafiar a ser como Lídia. Você procurar, eu me coloco à disposição aqui para trabalhar aqui também hoje, tá? Você pode chegar até mim, eu vou anotar o seu nome, eu vou anotar o seu endereço, depois eu vou sentar com Carol, com o pastor. Você pode procurar diretamente o pastor, mas não saia daqui sem permitir com que a sua casa seja, durante um dia na semana, um lugar de salvação, de transformação, de cura. E na autoridade do nome de Jesus, casas que serão abertas vão ver os milagres da parte do nosso Deus. Os sinais vão acompanhar as ações de amor, de solidariedade, de acolhimento. Vidas serão curadas. Pessoas depressivas vão ter um outro norte na sua vida. Pessoas enfermas até fisicamente, pessoas com a espiritualidade para baixo, sem norte, vão perceber a partir da sua casa. Nós não estamos falando ainda desse templo, estamos falando da sua casa, que vai se tornar um altar de adoração, da presença de Deus, da glorificação do nome do nosso Deus. Eu quero, portanto, convidar aqui à frente, primeiro, as pessoas que já abriram, como Lídia, o seu coração e a sua casa,